Falando um pouquinho sobre a nossa ferramenta de estrutura, da novidade da versão 2020 do Sketch, eu trouxe aqui para mostrar para vocês a forma de criação de um componente dinâmico, que é o quê? Um componente que ele sofre interação. Então, eu clico no objeto, a gaveta abre, eu clico no objeto, a porta abre, ou eu aumento esse objeto não só escala, mas como, por exemplo, ele mantém as laterais do móvel, por exemplo, e assim por diante. Então, aqui, para começar, se a gente olhar esse móvel aqui, né? Clicar aqui na parte de estrutura, ele é um criado mudo. E se a gente clicar aqui na setinha, na parte de organização aqui do meu componente, ele está aqui separado pela caixa, a gaveta, que é composto aqui pela parte da gaveta, a frente da gaveta e as corrediças aqui do móvel. Também é composto por essas laterais, né? A lateral direita e lateral esquerda aqui do móvel e mais os pés aqui do móvel. E aí, como que a gente faz para esse móvel ficar dinâmico, para ele sofrer interações? Primeira situação, a gente precisa habilitar os nossos componentes. Então, vou vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e vou habilitar aqui os nossos componentes dinâmicos. Ó, ele vai aparecer esse item, eu vou arrastar aqui só para ficar mais intuitiva a tela. O primeiro item é para a gente interagir com objetos que já são dinâmicos. Esse daqui não é, ele é um componente simples, né, estático. Então, se eu clicar aqui na mãozinha e pôr a mãozinha aqui na tela, ele já coloca aquele sinal de que não dá para fazer nada. Ó. Então, eu clico aqui, nada acontece. Esse segundo ícone aqui são as opções do componente. Então, se meu componente já for um componente dinâmico, ele mostra aqui quais opções que eu posso fazer de interação. O terceiro ícone é para a gente definir os atributos, as funções do que eu quero fazer para entrar num componente dinâmico, para ter dinamismo no meu componente. Então, eu vou dar um clique aqui. Ele não habilita nada por eu não ter selecionado um componente. Então, eu vou clicar aqui no meu componente e aí ele já mostra como está organizado o meu componente. Então, o meu criado mudo, que é o componente geral, ele está dividido em laterais, pés, gaveta e a caixa dele, que é a caixa da estrutura dele. Para colocar, para movimentar essa gaveta, a interação que eu vou ter que fazer vai ser direto com a gaveta. Então, eu vou colocar aqui um sinal de mais na minha gaveta e ele já habilita aqui o adicionar um atributo. Eu vou clicar aqui e eu vou selecionar aqui como atributo a posição Y dele. Por quê? Porque eu vou querer que esta gaveta venha para frente e feche a partir do momento que eu clico. Por que a posição Y? Porque eu quero que ela venha para frente ou para trás. Se eu quisesse que ela fosse para um lado ou para o outro, seria a opção X. A opção X vai de um lado para o outro. Se eu quisesse que ela fosse para cima ou para baixo, eu selecionaria aqui a opção Z, que aí ela iria para cima ou para baixo. Então, aqui eu vou selecionar a posição Y. Ele já vai definir o atributo aqui para mim, né? Então, ele está falando que a minha posição Y para a gaveta está a 0 centímetros. O que eu quero fazer com ela? Eu quero que ela movimente, né? Então, eu quero animar essa gaveta para ela movimentar para frente ou para trás. Então, aqui eu vou adicionar um atributo, que é o quê? Qual ação que eu quero fazer para que ele sofra a interação? Então, nesse caso, eu quero fazer o quê? Eu quero clicar no meu objeto. Então, eu vou selecionar essa opção chamada OnClick. Então, aqui está definido o atributo, só que agora eu tenho que definir o parâmetro para esse atributo. Qual o parâmetro que eu quero? Eu quero que ele se movimente, né? É um parâmetro de animação. Então, eu vou dar um clique aqui e vou escrever aqui Animate. Definir o que eu quero fazer com ele. Então, quando eu clico, eu quero que anime. Só que eu quero que anime o quê? Eu quero que anime essa posição aqui de Y. Então, eu vou abrir aqui um parênteses e vou colocar aqui, entre aspas, o Y. Ou eu posso clicar aqui que ele já coloca o Y para mim. Então, coloquei aqui, entre aspas, o Y. Então, o que eu estou falando para ele? Ele vai animar o Y. Vou colocar a vírgula e vou definir o primeiro valor que ele está. Então, eu vou colocar aqui, ó, valor de 0. Coloco a vírgula de novo e vou definir
quanto que eu quero que ele ande, mas sempre aqui ó, em centímetros. Então, independente da unidade de medida de vocês, vocês vão colocar aqui a opção em centímetros. Então, aqui para esse criado mudo, eu vou colocar, por exemplo, 20. Então, eu quero que ele ande 20 centímetros para frente. E aí, eu vou fechar aqui os parênteses. Por que eu coloquei 20 aqui? Porque a minha gaveta já está aberta. Se a gente pensar na posição de Y, ela tende a ir para trás. Se a minha gaveta tivesse fechada, eu teria que colocar menos 20 para que ela viesse para frente, tá ok? Então, aqui já está definido os parâmetros para ele. Então, para encerrar aqui, eu vou apertar o Tab, que aí ele já entende os parâmetros. E aí, eu vou fazer um teste para a gente ver como que ficou esse criado mudo, ó. Então, vou fechar aqui. Vou pegar aqui a nossa mãozinha e vou dar um clique na gaveta, ó. Agora ela deixa eu fazer, tá vendo que antes ela ficava uma bolinha falando que eu não poderia fazer nada, e agora ele tá com a mãozinha e como se fosse uma lâmpada, uma estrelinha ali na ponta dela, explicando que eu tenho aqui uma função para ativar ou não desse meu componente dinâmico. Então, a hora que eu clico aqui, ele guarda a gaveta, a hora que eu clico novamente, ele expande a gaveta para mim. Quanto que ele está guardando, quanto que ele está expandindo? Aqueles 20 centímetros. Se fosse para eu colocar uma porta de abrir ao invés de uma gaveta, que parâmetro que eu iria utilizar? Ao invés do parâmetro da posição Y, eu poderia utilizar aqui ó, um parâmetro de rotação. E aí eu ia definir se eu quero que ele rotacione em X, em Y ou em Z, para abrir essa porta, por exemplo, ou não. O que é interessante dos nossos componentes dinâmicos? Além de ter essa interação, né, de poder estar fechando, abrindo os objetos ou definindo ali, né, se eu quero manter a lateral aqui com uma medida fixa, essa lateral aqui também como medida fixa, para eu poder escalar esse objeto ou não e não perder as medidas, eu tenho aqui dois formatos que eu posso apresentar para o meu cliente se for necessário. Então, por exemplo, eu posso fazer um render aqui com a gaveta aberta e um render aqui com a gaveta fechada sem grandes dificuldades, sem de precisar fazer a nossa famosa gambiarra, né? De precisar ficar movendo o objeto, aí faz o render, depois volta com o objeto para trás e renderiza novamente. E aí, quando a gente pede para renderizar aqui o nosso projeto, a gente pode ter as duas situações. Então, aqui eu estou gerando o render com essa gaveta fechada. Então, eu estou com os buckets fazendo o cálculo da nossa imagem para a renderização aqui. E aí, quando ele termina essa renderização, eu vou ter duas imagens para apresentar para o meu cliente. Tanto uma imagem aqui, ó, deixa eu salvar o arquivo, tanto uma imagem com a gaveta fechada, quanto aqui uma imagem com a gaveta aberta, de uma forma bem simples de fazer aqui no meu projeto.